Oi! Nessa sétima aula nós vamos falar do livro Clara dos Anjos, que foi escrito por Lima Barreto. É uma obra do pré-modernismo. Ele foi concluído em 1922, que foi o ano da morte do autor, porém ele só foi publicado em 1948, por isso é um livro póstumo. No contexto geral, essa época de 1922 são os anos 20, os loucos anos 20, onde muita coisa muda. As mulheres, elas se libertam do espartilho e passam a ter uma vida bem diferente do que as suas mães tinham antes. Então a gente tem a ascensão da Coco Chanel, que ela vai ficar tão famosa com seus taieres e inclusive com seu cabelinho curto. As mulheres passam a cortar o cabelo e elas usam aquele cabelinho curtinho e fazem assim muita fama, ou não, dependendo do país. Por exemplo, aqui na América, em alguns lugares, algumas moças eram proibidas de entrar em alguns estabelecimentos porque o cabelinho curto mostrava o pescoço e isso era um escândalo para a época de antes. Os anos 20 também vão trazer muitas mudanças na vida ali do dia a dia, principalmente das mulheres. Elas passam a fumar, elas passam a beber e elas passam também a dirigir. O automóvel, que foi inventado anos antes, ele é cada vez mais usado. E você tem também muitas mulheres usando o automóvel. Essas mulheres, assim, loucas, diferentes, elas ficaram conhecidas pelo nome de melindrosas. A roupa também fica um pouquinho mais larga, já que o espartilho apertava todas, agora elas são com roupinhas largas. A saia fica um pouquinho mais encurtada também. Elas passam a usar saia no joelho ou um pouquinho mais acima do joelho, causando furor em alguns lugares. Falando de outro contexto, em 1920 fazia 2 anos que a Primeira Guerra Mundial tinha terminado. Isso também é bem importante você lembrar. A guerra durou de 1914 até 1918 e, se você se lembrar, o Tratado de Versalhes acaba impondo duras sanções, principalmente à Alemanha. Então, o que a gente tem a Alemanha nesse período, da década de 20 até 1930, é uma crise econômica sem precedentes. Então você sabe, muita gente desempregada, o governo não tem dinheiro, a Alemanha tenta se reerguer novamente, a Alemanha começa a pagar uma indenização milionária para os países vencedores. Então, aos poucos, nos anos 20, eles vão preparando o terreno para os regimes totalitários que vão surgir na Alemanha e também na Itália. Na Alemanha com o Hitler e na Itália com o Mussolini, não se esqueça disso, é importante você lembrar. No final dos anos 20 também, nós teremos nos Estados Unidos a Grande Depressão, a crise de 1929. Só que antes disso, os Estados Unidos vivem uma época de prosperidade. Os anos 20 também vão trazer para a música algumas novidades, como o jazz e o blues, e nomes importantes como Louis Armstrong, Billie Holiday e a Ella Fitzgerald. No contexto de Brasil, nós pegamos aí 2 presidentes, como Arthur Bernardes e Washington Luiz. Estamos ainda na época do coronelismo, aonde quem mandava realmente na política eram os grandes latifundiários. Ainda também estamos na época da política do café com leite, que, se você relembrar rapidinho, era aquela alternância entre São Paulo, que produzia café, e Minas Gerais, que produzia leite e seus laticínios, e ficavam se alternando no poder. Também temos ainda o voto do cabresto, que depois, um pouquinho mais pra frente, ele vai terminar. Vamos entrar também mais pra frente na era do tenentismo, e não podemos nos esquecer que, devido à Primeira Guerra Mundial, muitos imigrantes europeus vêm para o Brasil. Esses imigrantes, inclusive, eles vão ser empregados pelo governo. O governo prefere, então, ter a mão de obra branca do que a mão de obra negra. É isso que vocês precisam saber sobre o livro Clara dos Anjos. Beijo, tchau!